Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e agora nós vamos para o vídeo número 8 da nossa série de conceitos básicos de xadrez na prática. Uma série onde eu jogo partidas de 10 minutos e vou comentando e mostrando os conceitos e explicando para vocês. Legal? Aproveita para dar um like do vídeo, se inscrever no nosso canal, chamar os amigos. Já estou convidando um jogador. E apareceu um da Malásia. Vou começar aqui com E4, posicionando o peão no centro, E5. Próxima partida eu vou começar diferente, tá, gente? Eu estou sempre começando com E4, que é uma das aberturas, é a abertura mais jogada no xadrez, né? Porque a gente já posiciona o peão no centro, né? Já ocupa o centro. Desenvolvi o cavalo atacando o peão, ele protegeu o peão dele com o peão. É possível, é uma jogada que tem estudos de abertura com essa defesa desse peão pelo peão de D6. Só que a gente não recomenda muito, porque você atrapalha a saída do bispo aqui de F8, né? Talvez melhor desenvolver um cavalo e tudo mais. Como os peões deles estão nas casas brancas, eu já vou desenvolver o meu bispo, casas pretas, já vou desenvolver meu bispo para essa diagonal branca, né? Dando início à abertura italiana, onde não tem peões aqui. Se ele avançar o peão, eu tiro o meu bispo, né? E aqui eu faço roque para proteger o meu rei. Então vamos lá. Desenvolvi cavalo atacando o centro, desenvolver o bispo atacando o centro, fazer o roque para proteger o rei. Então aqui eu vou preparar a saída do meu bispo de casas pretas, né? Eu quero desenvolver as peças. Vamos lembrar que no começo do jogo, o nosso objetivo é desenvolver as peças, atacar o centro do tabuleiro, né? Não ficar mexendo várias vezes com a mesma peça. Então aqui ele atacou meu bispo, agora eu tenho que mexer novamente com o bispo, meu bispo está atacado. Eu posso jogar o meu bispo aqui para D5, né? Mas se eu jogar o bispo para D5, ele vai desenvolver o cavalo atacando o meu bispo, né? Aí eu não quero trocar esse meu bispo que está na diagonal boa por um cavalo. Então eu vou simplesmente afastar o meu bispo. Eu posso jogar aqui também. Eu vou jogar aqui, né? Porque, vamos pensar aqui, se eu jogar o bispo em D5, se ele desenvolver o cavalo, eu capturo o cavalo dele, né? Então ele vai desenvolver o bispo, provavelmente. E aí? Eu não vou ficar com o bispo numa casa segura, né? Eu vou voltar o bispo. A minha ideia é jogar um F3 e esconder o meu bispo aqui, proteger o meu bispo nessa outra diagonal. Meu bispo de casas brancas, ele é muito importante, eu não quero perder ele à toa, né? Agora o meu adversário pode começar a perseguir o meu bispo, né? Mexer o cavalo, né? Atacando o bispo. Aí ele vai mexer novamente com o cavalo, então eu vou preparar a saída do meu bispo, né? Capturou meu cavalo, capturo meu celular fazendo barulho aqui. Capturei o bispo dele. Estou ameaçando mate, né? Se ele não defender, eu dou mate. E aí ele desenvolveu o cavalo. Até aqui tudo bem, eu vou desenvolver o meu bispo. Posso desenvolver atacando já o cavalo dele, né? Cravando o cavalo. Se eu jogar o bispo aqui, ó, eu faço uma cravada no cavalo. Aí ele vai avançar o peão, né? Eu posso também desenvolver o bispo aqui para E3, ocupando essa diagonal aqui que está toda desocupada, né? Atacando essa diagonal que está toda desocupada. Ou eu posso continuar com as ideias de desenvolvimento de peças, né? Tirar o cavalo, né? Tirar o bispo é um lance de desenvolvimento, né? Eu vou agora primeiro tirar o meu bispo, vou jogar meu bispo ocupando, atacando essa diagonal que está totalmente desocupada. E meu adversário mexeu o peão. Quando ele mexe o peão, essas casinhas aqui, né, ficam mais fracas, né? Essas casas pretas, né? Porque ele tirou o peão em G7, que era o peão que defendia essas casas. Mas eu não vou preocupar agora com isso, eu vou desenvolver as minhas peças. Vou desenvolver o cavalo, porque eu quero que as torres tenham comunicação uma com a outra, né? E aqui, já que ele não se preocupou com o centro, eu vou romper esse centro. Eu vou avançar o peão de D4. Por quê? Porque ele tem duas peças atacando essa casa. Eu tenho
duas peças defendendo essa casa. Se eu avançar, ele captura, eu capturo, ele captura de novo, né? E aí eu tenho o bispo, né? Se eu avanço, ele captura de peão, eu capturo de peão. Se ele capturar de cavalo, eu capturo de bispo. Então eu vou avançar porque eu quero abrir esse centro, eu quero trocar esses peões. Porque se eu trocar esses peões, eu vou ter como atacar o rei dele que ainda está no centro. E se ele não trocar o peão, paciência, não trocou, vamos lá. O que eu tenho para fazer? Eu posso avançar o peão, atacando o cavalo dele, tirar o cavalo dele de uma casa boa, mas infelizmente o meu peão vai ficar na frente do meu bispo. É uma ideia. Posso capturar o peão dele, mas aí ele vai capturar com o cavalo, ameaçando a minha dama, eu vou ter que tirar a dama, então não é uma boa, né? Então agora eu já não tenho mais aquela pressa de quebrar esse centro, porque ele tirou o rei do centro. Eu posso avançar, né? Se eu avançar, o meu bispo vai ficar muito preso, né? Vai ficar muito preso, meu bispo, né? Vou avançar, mesmo o bispo ficando preso, porque o cavalo dele está sem casas boas, né? Vou jogar o cavalo ameaçando o meu bispo. E agora eu vou voltar o meu bispo pensando, né, em manter o bispo no tabuleiro. Não quero trocar também, né? Se eu tivesse oportunidade de trocar, eu não ia querer, não. Trouxe a torre e agora eu tenho que dar um jeito de explorar essas casas pretas, né? Que é onde está o meu bispo bom, atacando casas escuras. Vamos lá, a gente pode já começar a trazer as torres para onde a gente acha que vai abrir, para qual coluna que tem possibilidades de abrir. Então vou trazer a torre para a coluna B, porque eu quero avançar o peão, e quando ele capturar, está aberto. Ele avançou o peão, se eu capturar, ele vai capturar de torre. Então vamos pensar aqui, ele me deu uma casa boa para o meu cavalo aqui no futuro, né? O adversário está jogando muito bem, estou gostando de ver aqui os lances dele. Então eu vou capturar, ele vai capturar de torre, né? E aí a torre dele não vai fazer muita coisa aí, porque se eu ameaçar a torre, ele vai ter que voltar com a torre. Vou ameaçar a torre, ele vai ter que voltar com a torre, né? Então ele foi e voltou. E eu posso agora pensar em atacar o cavalo dele, ele tem que voltar ao cavalo, né? Eu já consigo expandir aqui na ala da dama. E eu vou tentar agora avançar esses dois peões aqui para tentar fazer um peão passado, né? Um peão que vai estar com condições de promoção. Então ataquei o peão dele, que é a peça que está sem defesa, né? O peão dele não tem defesa. Ele protegeu. Eu vou continuar com o meu plano, até atacar esse peão, que é a fraqueza dele, né? Então, como que eu posso atacar esse peão? Vamos lá. Reforçando o ataque ao peão com a dama. Eu tenho duas peças atacando o peão dele agora, e ele só tem a torre defendendo, né? E ele não tem como trazer outra peça para defender. Ele avançou o peão. Se eu capturar o peão, ele não vai capturar meu peão, né? Porque senão ele perde o cavalo, né? Eu vou capturar o peão. Capturei o peão dele. Ameacei o cavalo, ele capturou. Aí eu capturo a torre, né? A torre é uma peça muito forte. E aqui eu já estou em vantagem. Porque essa troca aí me dá vantagem, né? E aqui eu posso capturar esse peão pensando em abrir essa coluna para minha torre ficar bem ativa, né? Enquanto as torres ficam melhores em colunas abertas, né? Quando as colunas estão abertas, as torres ficam melhores. Então aqui, como eu estou em vantagem, eu posso trocar as damas se eu quiser, ou eu posso simplesmente ganhar mais um peão, né? Então é o que eu vou fazer, eu vou ganhar mais um peão. Meu adversário agora, eu estou com a vantagem desse peão passado, tem uma torre que eu capturei em troca da peça, né? A vantagem está muito boa. E o cavalo dele está ameaçado, né? Ameaçado por duas peças. Opa!
aqui. E agora eu quero avançar o meu peão para criar um problema para ele, né? Eu vou avançando, ele vai ficando com medo desse peão. Quando esse peão chegar na sexta casa, ele já está com uma força danada. Ameaçou meu bispo. Não adiantou muito, né? Porque eu estou com duas peças atacando o cavalo dele. Ele só tem a dama defendendo. Então aqui eu consigo capturar, tirar o bispo da ameaça do cavalo dele, né? O cavalo dele está ameaçando o meu bispo. E capturar o cavalo. De novo ele quer trocar as damas. Então assim, simplifica a posição. Quando você está em vantagem material, se você simplificar, trocar as peças de mesmo valor, a sua vantagem fica muito mais evidente. Então aqui trocando as damas, ele só tem agora essas 3 peças. E para defender o avanço desse peão, sendo que eu tenho 4 peças para proteger o avanço desse peão. Então já posso aqui pensar em como avançar esse peão. Tem outro peão andando aqui, né? Mas como esse peão meu está isolado, né? Eu vou preocupar primeiro com ele. Vou avançar o peão. Ele vai ter que uma hora jogar a torre aqui no canto, né? Para impedir o avanço do peão. Aí eu vou jogar meu... atacou meu bispo. Não vou me preocupar com essa ameaça agora. Eu vou proteger meu bispo. Né? Meu bispo está protegido pela torre. Eu já preparei para colocar a torre numa coluna aberta, né? Porque a coluna aberta é que não tem peões. Ter o bispo não tem problema. Ele quer jogar o bispo aqui, ó. Ter o bispo não tem problema, porque o bispo anda, né? O bispo se mexe. Então aqui eu posso já fazer um movimento de prevenção, né? Posso fazer... Eu quero jogar o bispo aqui. Posso jogar o meu cavalo, né? E o meu cavalo vai evitar que ele jogue o bispo aqui em G5. Ele queria jogar o bispo aqui em G5. Então outra coisa, né? A gente tem que sempre prestar atenção no que o adversário quer fazer. Voltou o bispo dele, aí eu vou colocar minha torre protegendo o meu peão, porque eu quero avançar o peão. A gente tem que estar sempre atento ao que o adversário quer fazer. E aí, ó, eu evitei a entrada do bispo dele e agora eu protegi o meu peão antes de avançá-lo. Vou avançar o peão, o bispo dele está indo lá tentando bloquear o avanço. E agora eu aproveito a minha vantagem material, né? Vou atacar o peão dele. Ataquei o peão com 2 peças. Aí eu já ganhei mais... não se vou capturar não, porque meu peão vai morrer, né? A torre dele está de graça lá. Cheque, capturei a torre. Capturei o peão, agora ele não pode capturar porque o cavalo está cravado, né? Existe uma peça atacando o cavalo, se o cavalo não pode sair. E aí, como eu estou em vantagem material, nada melhor do que trocar as peças, né? Mesmo se tiver outros lances bons, mas tinha um lance bom ali, não tem problema, está trocando. Está ficando com uma vantagem muito grande, né? Agora o peão passou e agora ele não vai conseguir evitar, né? E quando eu chegar do outro lado, ele vai ter que sacrificar o bispo. Né? Tá trazendo o rei, legal, porque se eu avançar, né, ele vai capturar com o rei. Então eu vou atacar o bispo dele. Agora eu tenho que partir para o ataque para dar mate, porque o tempo está acabando, né? Atacar o bispo dele. Eu quero jogar minha torre aqui. Se ele deixar o bispo nessa diagonal, aí eu tenho que entrar com a outra torre, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deve deixar o bispo aqui na diagonal, provavelmente aqui. Isso, aí eu entro com a outra torre atacando, protegendo a casa de avanço do peão. E aqui eu tenho as duas. Aí, ó. Avançou, avanço, vou promover. Aqui eu avanço e promovo. Aí ele captura com o bispo e eu capturo com a torre. E agora eu tenho que dar o checkmate nele logo, porque o meu tempo está acabando. Então eu mate em um lance, né? Mate em um lance.
Vencemos, então aqui, checkmate, né? Não pode capturar o peão porque o cavalo está protegendo. Pessoal, então falamos de muitas coisas, né? De desenvolver peças, de trocar as peças ali no final quando você tem vantagem, de simplificar o jogo, né? Então, lembre-se disso, esses conceitos são os conceitos que a gente tem que lembrar durante a partida para conseguir vencer o jogo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.